Acompanhe. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que ele fosse vendido, ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo, compadecido-se dele, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocar, dizendo-lhe: Pague-me o que lhe deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor daquele servo, chamando o servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter tido compaixão do seu conservo, como eu tive de você? E indignado, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoar a cada um ao seu irmão. Amém? Jesus está ensinando os discípulos, e ele está ensinando acerca do perdão aqui. Ele está ensinando como que nós devemos conviver como igreja. Irmãos vão pecar contra irmão? É claro que sim. Mas Jesus vai nos ensinar aqui nesse texto que nós, como irmãos, devemos perdoar uns aos outros. E quantas vezes devemos perdoar? Todas as vezes que uma pessoa pecar contra nós, que o irmão pecar contra nós e se arrepender, nós devemos perdoar. Assim a palavra de Deus vai nos ensinar neste texto. Amém? E o texto inicia Pedro fazendo uma pergunta. Pedro era um discípulo que não sabia ficar calado, né? Foi o primeiro a fazer uma pergunta. E ele pergunta assim, no versículo 21, ele pergunta. Versículo 21 e 22. Ele diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Ou seja, Pedro faz uma pergunta para Jesus
ele mesmo dá a resposta. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Por que Pedro deu essa resposta? Porque o número 7 na Bíblia se trata de perfeição. É um número simbólico que se refere a algo perfeito. Ou seja, o que Pedro estava querendo com essa pergunta e essa resposta? Pedro estava querendo arrancar do Senhor um elogio. Note que ele mesmo faz a pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão por este pecado contra mim? Até 7 vezes? Ele pergunta, mas ele nem espera Jesus responder, ele dá a resposta para ele mesmo. Ou seja, Pedro, entendendo que o número 7 significa algo perfeito, ele achava que Jesus fosse dizer assim: muito bem, Pedro, grande homem de Deus é você. Você é capaz de perdoar 7 vezes, Pedro? Que é difícil, né? Jesus estava, Pedro fez uma pergunta até difícil de acontecer. Porque ele está falando assim: se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, e outra tradução ele vai acrescentar no dia. Ou seja, uma pessoa pecar contra o outro 7 vezes no mesmo dia, já seria um absurdo. Só que Jesus dá uma resposta diferente da que Pedro esperava. A resposta de Jesus Jesus diz assim: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus responde Pedro com outra pergunta: 70 vezes 7. Ou seja, se Pedro já achava que estava bom demais perdoar 7 vezes, agora imagine o tanto que Jesus colocou: 70 vezes 7. Quanto que dá 70 vezes 7? 70 vezes 7 dá 490. Mas será que era isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? Que nós devemos perdoar 490 vezes? Não, é claro que a parábola não tem nada a ver. Aqui Pedro simplesmente está fazendo uma pergunta e Jesus responde Pedro. Só que aqui, essa resposta de Jesus de 490 não significa que Jesus
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está com eco, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia só. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora eu vou ter que correr um pouco mais. Então Jesus estava ensinando os discípulos acerca do perdão. E Jesus fala em 490. 490 aqui não é a resposta que Jesus quer. Aqui Jesus fez um trocadilho de palavra. Se a gente for pegar a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus e usar ela falando rápido, a gente vai ver que vai dar assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando este pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus diz: não te digo até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. O que significa de fato essa resposta de Jesus? Essa resposta de Jesus não significa 490, mas significa que todas as vezes que alguém pecar contra nós e voltar arrependido, devemos perdoar. Amém? Aí, para que o discípulo compreendesse que ele conta uma parábola. Na parábola ele diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E quando passou a fazer, lhe trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o patrão ordenou que ele fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuísse, para pagar-lhe a dívida. Agora o Senhor dele diz assim: já que você não tem como pagar, vai vender você vai ser meu escravo, sua esposa, seus filhos e tudo que você possui agora é meu. Então o servo cai aos pés do Senhor. O Senhor dele diz assim: tenha paciência comigo, que eu te pagarei tudo ao Senhor. Preste atenção. O servo, não tendo como pagar essa dívida, porque é muito caro, nós vamos entender o tamanho dessa dívida, ele diz: Senhor, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Agora, para que nós compreenda melhor essa parábola, nós temos que compreender o preço que ele deve. É 10.000 talentos.
talentos. O que é 10 mil talentos? Quando nós compreendemos o talento da época, nós temos que compreender também o valor do denário. O denário significava, um denário é um dia de trabalho. Ou seja, 10 mil talentos era equivalente a aproximadamente 100 mil denários. Ou 100 mil não, 100 milhões de denários. Era o valor de 10 mil talentos. Aí como é que esse servo podia pagar? Porque calculando em dia de trabalho, daria entre 60 a 100 milhões de salário. Salário calculado no valor do denário. E calculando no ano que ele deveria trabalhar, nos anos para ele poder pagar, era equivalente entre 164 mil a 250 mil anos de trabalho. Agora presta atenção. Será que esse servo tinha condições de pagar esse senhor 10 mil talentos? Se ele precisaria trabalhar quase, aproximadamente 250 mil anos. Ou seja, Jesus conta uma parábola absurda. Uma parábola que jamais aconteceria. Por que ele usou essa parábola tão absurda como essa que nós vemos aqui? Jesus usou essa quantidade aqui, irmão, simplesmente para mostrar o tamanho da nossa dívida com Deus. Porque se Jesus tivesse contado uma parábola, aproximadamente uns 20 anos, 30 anos de trabalho, a pessoa podia dizer assim: ah, mas aí eu posso pagar. Entendeu? Só que Jesus está mostrando para eles e para nós que a nossa dívida diante de Deus, ela é impagável. Porque a dívida do servo mau, 10 mil talentos, era quase incalculável no valor de dinheiro. Você teria que trabalhar. Eu fiz uns cálculos aqui, fiz uma pesquisa aqui no valor daquele período. Imagina aí, se você um dia chegasse uma cobrança em sua casa e dizendo que você teria uma quantidade que você teria que trabalhar para pagar quase 200 mil anos, como que você iria pagar essa conta? Como que você iria se ver diante de uma dívida dessa? Agora imagina aí, olhe para dentro de você e entenda, essa dívida aqui, ela é minha e é sua. Essa dívida aqui. Aí você pergunta: irmão, como é que eu pago? Nós não temos como pagar. É por isso que Jesus usou essa parábola com essa quantidade absurda, mostrando para nós que essa nossa dívida é impagável. É por isso que o texto todo está apontando para quê? Para o perdão. Deus mostrando que a nossa dívida era uma dívida absurda, que nós não teríamos condições de pagar. Por isso, Deus perdoou. Olha só o que o Senhor desse servo fez. Quando esse servo cai de joelho e implora por perdão, olha o que o Senhor dele fez. E o Senhor daquele servo, compadecido-se, mandou embora e perdoou a dívida. Ou seja, aquele servo não tinha com que pagar, implorou por misericórdia, dizendo ele que ia pagar, mas o Senhor, em vez de dizer assim: tá bom, vá para casa, eu te dou tantos anos para você pagar, porque a dívida é impagável. Foi o que ele fez? Ele cancelou a dívida, ele perdoou aquela dívida. Aí mandou o servo embora. Quando o servo vai sair, ele encontra um conservo. O conservo é o servo do servo. Por isso que chama de conservo. É um funcionário do servo. E esse conservo devia 100 denários para o servo. Então o servo chega até ele, pega ele, começa a sufocar ele e cobra: paga-me tudo
conservo dele e lançou na prisão, até que pagasse tudo. Preste bem atenção. Aquele servo, ele foi perdoado de uma dívida impagável. Só que ele não compreendeu o perdão dele, o tamanho do perdão dele. Então ele encontra um conservo dele que deve a ele 100 denários. E o que é o denário? O denário é um dia de trabalho. Vamos calcular hoje, 100 reais. Ou seja, e 100 denários que ele devia, sendo um dia de trabalho, daria um pouco mais de 3 meses de trabalho, né? Ele não teve condição de perdoar um pouco mais de 3 meses de trabalho. Ele nem pensou no tamanho da dívida dele que foi perdoada. Então ele pega o conservo e lança na prisão. Só que o que ele não esperava era que os colegas dele fossem ver isso, essa cena. Quando os colegas dele viram o que está acontecendo e sabiam que o servo tinha sido perdoado pelo seu senhor, eles vão lá e contam para o senhor: olha, aquele servo, vou parafrasear isso, aquele servo que o senhor perdoou, ele encontrou um conservo dele que devia 3 meses de trabalho, 3 meses de trabalho, e não teve condição de perdoar e lançou na prisão. Então o senhor daquele servo ficou irado, indignado, porque ele tinha perdoado 250 mil anos de trabalho, e o servo não conseguiu perdoar 3 meses de trabalho. A diferença é absurda, né? Então o senhor daquele servo manda chamar ele. Vem cá, servo mau, eu perdoei a sua dívida, porque você me implorou. Será que você não deveria ter tido compaixão do seu conservo, como eu também tive de você? Aí o Senhor diz para os carrascos: leva ele, lança na prisão. Entendeu? O que significa essa parábola? Jesus, no final da parábola, ele vai dizer assim: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo, do coração, não perdoares cada um o seu irmão. Ou seja, irmão, o perdão implica em muitas coisas. Primeiro, o perdão implica na salvação. Se você que é cristão ou se denomina cristão, e se você disser assim: irmão, eu amo a Deus, eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus, eu busco a Deus, mas eu odeio meu irmão, eu sou intrigado com o irmão. Você sabe o que a Bíblia diz para quem odeia o seu irmão? Ele vai dizer que se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Ou seja, qualquer pessoa, irmão, por mais que ele esteja dentro da igreja, por mais que ele carregue uma Bíblia, por mais que ele pregue bonito, se ele não for capaz de perdoar, ele não será salvo. Aí se você me questionar dizendo assim: irmão, então eu fui salvo pelo sangue de Jesus e vou perder a salvação só por causa de um perdão? Eu te diria outra coisa: se você estivesse salvo, você não perderia a salvação, porque a salvação não se perde. Mas o que eu digo para você é o seguinte: você nunca foi salvo. Porque a partir do momento que você, que se diz cristão, você não tem condição de perdoar, significa que você não passou pelo novo nascimento. Significa que você não foi perdoado. Porque uma pessoa que é perdoada por Deus, ela não tem dificuldade de perdoar. Entendeu? Olha só o que Mateus vai dizer no capítulo 6 de Mateus. Preste atenção. Capítulo 6 de Mateus, vamos voltar mais um pouquinho. Vou voltar a Bíblia de René um pouquinho. Capítulo 6, e versículo 14 e 15. Preste atenção, eu vou fazer a leitura
para que nós compreendamos. Verso 14 e 15 diz assim: porque se perdoares as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará as ofensas de vocês. Mas se porém não perdoarem uns aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês também não lhe perdoará as suas ofensas. Ou seja, uma vez que nós não somos capazes de perdoar, nós também não somos perdoados. No mesmo capítulo, e um pouquinho mais adiante, no versículo 12, preste atenção, do capítulo de 6 de Mateus, verso 12. A oração do Pai Nosso, quando se trata do perdão, qual que ele diz assim? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Assim Jesus nos ensinou a orar ao Pai Nosso. No momento do Pai Nosso, tem um momento que é separado para pedir perdão. E ele vai dizer: perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos. Quando é que nós vamos conseguir perdoar? Quando nós compreendemos que fomos perdoados. Se nós não compreendermos que fomos perdoados, nós não vamos conseguir perdoar. Agora vamos aprofundar mais um pouco. Qual foi o preço que Jesus pagou por você? Jesus entregou o próprio corpo, a própria vida, derramou o seu sangue no meu e no seu lugar. Foi um preço de sangue. Será que esse preço não é motivo suficiente para nós perdoar o nosso irmão, qualquer que seja ele? Será que o nosso irmão é capaz de causar algo tão grande, maior do que o perdão de Cristo para nós? Com certeza não. Olha só o que diz em Filipenses, Efésios capítulo 4, diz assim, verso 32. Pelo contrário, seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou. Irmãos, a Bíblia está repleta de texto ensinando nós a perdoar uns aos outros. E o motivo é porque Deus nos perdoou em Cristo. O que foi que Deus fez com pessoas cruéis e pecadoras? Deus enviou o próprio Filho. Deus deu o melhor que ele tinha, ele deu o Filho para morrer no meu e no seu lugar. E não foi lugar de pessoas boas, não. Foi lugar de pessoas cruéis, pessoas idólatras, entendeu? Maníacos, pessoas estrupadoras, pessoas traficantes, assassinas e pessoas comuns também. Às vezes a gente tem uma ideia de que Cristo morreu só pelas pessoas comuns. Não foi. Cristo morreu por todas as pessoas que creram, independente do tipo de pecado que eles cometeram. É por isso, irmão, que nós não compreendemos por que um assassino pode se tornar um homem santo. Por que um estrupador pode se tornar um homem santo? Nós achamos que o pecado dele é maior do que o nosso. Porque nós não matamos, nós não julgamos, nós não assassinamos, nós achamos que o pecado dele é pior do que o nosso. E não é. Porque todo pecado para Deus tem o mesmo peso. O sacrifício de Jesus na cruz foi por todos os pecados. E mais, não só pelo grau do pecado, mas por todos os pecados, significa que pelos pecados do passado, pelos pecados do presente e pelos pecados do futuro. Porque se Deus tivesse entregado o Filho somente pelos pecados do passado, nós não éramos salvos. Pensa comigo, você já pecou hoje? Já?
Amanhã vocês vão pecar? Não tem como ser salvo. Por isso, irmão, o sacrifício de Cristo foi de uma vez por toda, por todos os pecados, tanto do passado, do presente, como do futuro. É por isso que nós não cremos que a salvação possa ser perdida. Porque uma vez que Cristo pagou o preço, nós não podemos mais ser cobrados. Senão Deus se tornaria injusto se Ele fosse cobrar 2 vezes o preço que já foi pago. E outra, nós não podemos menosprezar o sacrifício de Jesus, achando que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para nos salvar, para nos purificar. Porque uma vez que nós cremos que a salvação pode ser perdida, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar. E que a Bíblia diz que uma vez salvo para sempre. Amém? Pedro vai ensinar nas suas epístolas, ele vai dizer: irmão, vocês têm a vida eterna. Ele não diz vocês terão a vida eterna. Ele diz vocês têm a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, ela não inicia no momento que você morre. Ela inicia no momento em que você crê. Quando você crê, você tem a vida eterna. Então você já é salvo. E sendo salvo, você deve perdoar qualquer que seja a ofensa do outro, que o outro cometeu contra você. Irmãos, nós somos pais, nós estamos num corpo limitado, num corpo de pecado, e enquanto nós estivermos nessa matéria corruptível, nós vamos pecar. Não tem como nós não pecar, porque nós estamos numa matéria que ela é corrompida, ela vai se degradando aos poucos, a natureza está em estado de decadência moral e física, e nós vamos pecar. Entendeu? Por isso, irmão, nós temos que compreender que Cristo nos perdoou de uma vez por toda, e por esta razão nós devemos perdoar aos nossos irmãos. E outra implicação que o perdão causa no culto, nas ofertas. Às vezes a gente pensa assim: eu estou de mal com uma pessoa por lá, mas eu vou para a igreja e vou falar com Deus e estou em paz. Você acha que Deus vai ouvir você? Quando eu falo ouvir, no sentido dele atender. Você acha que Deus vai atender você? Não vai. Assim como as nossas ofertas não são recebidas por Deus. Uma vez que você chegar aqui e colocar uma oferta, uma boa vontade, mas se você está intrigado com alguém, essa oferta vai cair aqui. Ela pode até ser usada, mas ela não tem nenhum valor diante de Deus. Entendeu? Porque o que Deus quer não é o dinheiro, é o coração. Uma vez que você tiver de mal com uma pessoa, a sua oferta não é recebida por Deus. Olha só o que diz em Mateus ainda, vamos lá, para vocês acompanhar. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, um pouco mais pertinho da outra fala. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. É bom que todos os irmãos acompanhem, para que a gente tenha certeza de que está saindo da Bíblia, da palavra de Deus, amém? Para que não fique só porque eu ouvi o pregador. No versículo 23 e 24 diz assim: portanto, se vocês estiverem trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem algo ou alguma coisa contra você, deixe diante do altar sua oferta e vá primeiro se reconciliar-se com seu irmão. Então volte
e faça a sua oferta. Deu para entender? Se você chegar com sua oferta aqui, e o texto vai dizer assim, preste atenção, o texto não diz se você tiver algo contra alguém, mas o texto diz assim, se o seu irmão tiver algo contra você, preste atenção. Por que a Bíblia colocou ao contrário, que seria da lógica? Porque na lógica seria assim, eu entrego a minha oferta aqui, e eu, tendo ferido alguém, eu deveria ir lá e pedir perdão a ela, né? Mas o texto dá bota uma situação ainda mais complicada. O texto bota assim, se você lembrar que alguém tem algo contra você, não foi você que feriu ela, foi ela que feriu você. Mas o problema é, você está em paz com seu irmão? Se não está, a sua oferta não é recebida. Se não está, o seu culto não é recebido. Se não está, as suas orações não são ouvidas. Entendeu? É simples assim. Meu irmão, a igreja não deve ter nenhum. Eu ia falar uma palavra pesada aqui, mas eu vou trocar por outra. A igreja não pode ter nenhum problema com nenhuma pessoa. Entendeu? Se você se sente igreja de Cristo, povo santo de Deus, povo redimido, eleito, você não deve ter nenhum problema com ninguém. O que a palavra nos aconselha, naquela pregação que eu trouxe na semana passada, no versículo que eu não li, mas estava diante do texto, ele vai falar assim, nos últimos dias, procurem viver em paz. Ou seja, a igreja ela tem que estar em paz entre todos os irmãos. E não é só com os irmãos dentro da igreja, não. Com os irmãos fora. Aquelas pessoas lá fora também, que não são cristãos, também são nossos irmãos, quando se trata de ser um povo feito por Deus, criado por Deus. Por isso, irmão, nós não devemos ter nenhuma inimizade, nenhuma treta, nenhum problema com essas pessoas. Nós devemos estar em paz com todos, porque o amor de Deus para conosco foi para transformar o nosso coração. O sacrifício de Cristo por nós foi para mudar o nosso povo, o nosso modo de viver. Foi para mudar o nosso comportamento. Uma vez que nós não mudamos a mente e o comportamento, significa que nós não passamos por uma conversão. O que é uma conversão? Uma conversão é você girar 380 graus. Se você está indo no caminho da morte, agora você volta para o caminho da vida. É tudo o oposto de onde nós estávamos caminhando. Nós tínhamos ódio das pessoas, agora devemos ter amor. Nós fofocava, agora nós devemos parar de fofocar e falar sobre a palavra de Deus para essas pessoas, evangelizar elas, entendeu? Assim é a transformação em nosso coração, irmão. E nós devemos fazer isso, porque o sacrifício de Cristo foi grande, irmão, e nós não devemos menosprezar ou desprezar o sacrifício de Cristo, irmão. O perdão de Deus foi dado para nós. E se você for condenado, não é por causa do seu pecado, é porque você recusou o perdão. Para encerrar, eu quero contar uma história, uma ilustração que os pregadores usam para esta mensagem. Um rapaz, segundo alguns que contaram, isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Um rapaz em sua casa teve uma visita de um invasor em sua casa. Então ele, para se defender, ele foi lá e matou o invasor. Se tornou um criminoso. Só que, como não tinha como ele provar que era inocente, ele foi preso. Foi preso e ficou esperando o dia do julgamento. Então, as autoridades
estipularam uma data para que ele fosse julgado e condenado à prisão perpétua ou a pena de morte, porque tanto faz, uma prisão perpétua e a pena de morte vai dar no mesmo. Então, quando aquele povo da cidade dele souberam que ele estava prestes a ser condenado, a passar por um julgamento e sem prova para se defender, o povo se reuniu, foi na casa do governador, que tinha autoridade para poder reverter o caso. Foram lá e fizeram uma abaixo-assinado. Todo mundo que conhecia o jovem fizeram uma abaixo-assinado e foram até lá. E imploraram para que o governador perdoasse pela injustiça que o Estado estava causando. Então o que aconteceu? O governador resolveu ouvir a população. E o governador pensou consigo mesmo: pois está bom, eu vou atender o pedido de vocês. Mas só que antes, eu quero saber o que tem no coração daquele jovem. Eu quero saber, porque eu não tenho nenhuma prova que ele é inocente, mas eu quero saber o que tem no coração dele. Então o governador recebeu o pedido do povo, escreveu uma carta de acorreia, escrito inocente para aquele jovem, dando a liberdade para ele, pegou a carta e colocou dentro de uma Bíblia, se arrumou, vestiu uma roupa social, botou um paletó, pegou a Bíblia, colocou o envelope dentro da Bíblia e botou debaixo do braço e foi visitar o jovem. Quando ele chegou na prisão, a uma certa distância da cela, o jovem avistou ele vindo. Aí de longe o jovem gritou: eu estou aqui condenado à morte, está faltando pouco dia para a minha sentença de morte, e vocês me mandam aqui um pastor.